Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Um projeto que propõe acabar com o recesso de julho para vereadores na Câmara de São Paulo deve ser votado nesta quarta-feira. O texto original tramita há 18 anos sem aprovação. O documento é um consenso entre 35 vereadores e estabelece que o vereador que quiser sair de São Paulo em julho terá de pedir licença não remunerada, além da possibilidade de realização de sessões solenes e extraordinárias. Agora uma informação muito importante sobre saúde. Os estoques de sangue da Fundação Pro Sangue em São Paulo estão em estado crítico, gente. As doações devem ser feitas com urgência, já que o abastecimento só está garantido por mais um dia. Os tipos de sangue B, O e AB estão com os estoques muito reduzidos e devem atender poucos pacientes em São Paulo. A falta de sangue ameaça o atendimento em mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado. O frio, as férias e a vacina contra o sarampo provocaram um impacto negativo nas reservas de sangue nessas últimas semanas. A Fundação Pro Sangue informou que, apesar da coleta ter melhorado na semana passada, os estoques ainda continuam críticos. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas, pelo menos 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. É bom aguardar uma semana para poder fazer a doação com segurança. E se você ficou interessado em doar sangue, anota aí. Você pode entrar no site www.prosangue.sp.gov.br ou ligar para DDD 11 4573 7800. E um alerta, quem tomou a vacina contra o sarampo deve ficar pelo menos 4 semanas sem doar sangue. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Frios associados a essa massa de ar polar também chegam a áreas do oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. O contraste entre esse ar mais frio e o ar quente que já estava sobre estas áreas favorece a formação de muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A frente fria deve chegar à noite na altura do sul da Bahia e entre o fim da tarde e a noite pode ventar forte nesta área. Porém, em toda a faixa leste do Nordeste, o sol predomina nesta quarta-feira e a chuva será passageira. Entre o norte do Maranhão e do Amazonas, o tempo bem abafado favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Mas no norte do Amapá, de Roraima, norte e oeste do Amazonas, a chuva será frequente. Apesar do afastamento da frente fria, os ventos marítimos mantêm o céu bem encoberto no leste de São Paulo e no Grande Rio e pode chover fraco ao longo do dia. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora em São Paulo e até 60 km por hora no Rio de Janeiro. As áreas entre Campinas, Sorocaba e Itapetininga, no interior paulista, podem começar o dia com garoa. Depois, apesar do excesso de nuvens, não chove mais. As nuvens também vão aumentar em Belo Horizonte, mas não tem previsão de chuva nessa capital nos próximos dias. No Rio de Janeiro, em áreas do norte do estado, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora, com até moderada intensidade. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 4 graus, 5 graus em Curitiba e 11 em São Paulo. A máxima prevista para Porto Alegre não passa dos 14 graus, 13 graus em Curitiba, 14 graus em São Paulo e a temperatura máxima no Rio de Janeiro é de apenas 22 graus. No destaque internacional, os bombeiros da Grécia lutam para tentar controlar um incêndio em uma ilha do país. O fogo ameaça provocar uma enorme catástrofe ecológica ao atingir uma das reservas mais bem preservadas da flora e fauna selvagem grega. A ilha de Eubéia, na Grécia, abriga uma das reservas mais bem preservadas da flora e fauna selvagem no país. Mas esse patrimônio natural está em risco por causa do incêndio que devasta a região há mais de um dia. As chamas podem causar uma enorme catástrofe ecológica.
O fogo avança por uma frente de 12 quilômetros e 4 municípios ordenaram a saída de moradores em Eubéia, a segunda maior ilha grega. O fogo começou à margem de uma estrada na madrugada de terça-feira e se propagou rapidamente com as fortes rajadas de vento e a vegetação muito densa e seca da ilha. O pinhal é considerado patrimônio natural por sua fauna e flora selvagem. Quase 200 bombeiros trabalham na área do incêndio e recebem o apoio de 75 veículos, 9 helicópteros e 7 aviões de combate às chamas. Para encerrar, no mês dedicado ao combate ao colesterol alto, que atinge mais da metade da população brasileira, é bom não esquecer que essa é uma doença silenciosa que pode gerar graves problemas. A maioria dos pacientes só descobre o problema quando sofre alguma consequência mais grave. Vamos conferir na reportagem. Essa é a viagem das placas de gordura pelas veias do nosso corpo. Por vários motivos, o LDL ou colesterol ruim vai se acumulando e entupindo a passagem. O HDL, também conhecido como faxineiro, não dá conta. E olha o que acontece. Alguns colesteróis, eles têm maior afinidade por se prender às paredes do vaso e causarem obstruções. E outros não, outros até competem um pouco e com isso você acaba diminuindo o risco do paciente. E não é só quem está acima do peso que pode ter colesterol alto. Por quê? Porque o principal fator que leva a ter colesterol alto é a genética, é a predisposição familiar. Então, se muitas pessoas na família têm colesterol alto, você tem um risco um pouco maior. De acordo com os médicos, quem sofre mais com a doença são os homens. As mulheres, geralmente mais atentas, costumam fazer mais exames de rotina. O homem, infelizmente, pensa como poderoso, como machista, e que não precisa, e que está bem, e vai empurrando. E só vai ao médico quando isso complica. E pode complicar muito a vida dele. Porque os homens não fazendo exame, quando detectam um problema, vai ter um problema mais intenso, né? É o caso da Leila, que sempre teve colesterol alto, mas não esquece dos exames anuais. E para surpresa dela, o marido, que nunca fez exames, teve a desagradável surpresa de um infarto. Fui no Hospital das Clínicas, aí na triagem infartou com o médico, infartou na hora. Ficou 15 dias na UTI. O colesterol dele a pressão dele estava 22 por 12. Estava altíssima a pressão. E o colesterol fez exame, estava alto também. Não sabia? Não sabia. Triglicérido tudo alto. Estava todo entupido as veias dele. Quem sofre com colesterol alto tem que se cuidar para sempre. É uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada. O tratamento inclui medicação em alguns casos, mas de acordo com os médicos, o principal é a mudança no estilo de vida. Ter uma dieta equilibrada e praticar atividade física. Lembrando que a musculação é muito importante para o combate do colesterol, porque ela trabalha muita massa muscular. Não que as outras atividades não trabalhem, mas a musculação trabalha de forma mais específica. Então ela ajuda bastante no controle do colesterol. A dieta é fundamental no controle e prevenção do colesterol alto. É preciso evitar alimentos gordurosos e optar por uma comida mais saudável. O prato equilibrado ele é dividido no meio. Metade dele fica com os legumes e as verduras e a outra metade fica dividida em 3, se você é onívoro. Fica os alimentos do grupo do arroz, do grupo das leguminosas e do grupo das carnes. Ou então, se você não come carne, você acaba dobrando esse feijão ou colocando alguma outra leguminosa. Esse é um prato equilibrado. E nunca é tarde para corrigir o rumo. Aos 68 anos, a dona Maria mudou o estilo de vida. Mantém o colesterol na linha, com remédios que são obrigatórios para quem tem esse tipo de problema. E reforça os cuidados com uma nova dieta e exercícios na academia. Para mim, eu tô achando uma maravilha. Muito. Tenho bastante coragem para trabalhar, para correr, para fazer trabalho. Cuido do meu pai, trabalho no aeroporto e ainda faço academia. À disposição. Com certeza. Tchau, colesterol. Se Deus quiser, com certeza. É o que eu quero. Tchau, tchau. Por hoje é isso. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.